não nos prestigiar, mas veio somar conosco e hastear essa bandeira para que a gente possa dar esse grito, diz que 100 e denuncie. E Deus é muito bom. Hoje de manhã, eu e o Léo estivemos lá na Rádio Vanguarda, onde tem alguns programas, tem o meu amigo o Dr. Glinário, pela TV de vez em quando me assiste, deve ter outros aí também. E o Gustavo prontamente abraçou essa causa. Em todos os postos dele será usado um avental. Queira Deus que os empresários deixem de valorizar tanto a matéria, mas valorize a matéria-prima que sai da casa dele, que sai da casa do seu funcionário, que é uma criança, para que seja um funcionário responsável de moral no dia de amanhã. Então, eu estou muito feliz e emocionado. E quando falo esse tema, eu fico indignado quando leio o jornal e falo mais uma criança que foi explorada, mais uma criança que foi machucada, mais uma criança que foi deteriorada por um adulto. Mas, meus amados, Deus é bom demais. Graças a Deus que nós estamos aqui, estamos firmes. Eu tenho certeza que essa audiência, ela terá um valor nobre para nós e por todos aqueles que estão nos assistindo. E pegando esse gancho, nós resolvemos homenagear alguns amigos nossos, não que vocês não sejam, mas alguns amigos que prestam um serviço relevante no nosso município, pessoas de caráter, pessoas que amam a família, que amam a criança, né? Cada um no seu ofício. Tem um Tenente Adão aí, para mim, a melhor comunidade. Você vai lá no Ipaba, você vê aquele amor dentro daquela penitenciária. Olhando para o rosto do Dr. Glinário, o trabalho que esse homem fez e faz no nosso município. Vi a Dona Ione, essa mulher com não sei quantos anos, novinha, tem o fôlego de uma mulher de 15 anos que defende de unha a dente uma adolescente, uma criança. Eu me lembrei, Dona Ione, foi hoje, quando, vou dizer você, que você é muito nova, foi convidada para ser secretária da Ação Social, você disse, não, o meu trabalho vai além. Falar da doutora Vera, dispensa comentário, uma médica firme de caráter, uma expressão que a gente tem na nossa cidade, e às vezes a gente nem conhece tantos valores nobres, como também tem um valor aquele que cuida lá da sua casa como empregada doméstica. O Kleber, esse trabalhador assíduo ali na casa do artesão, um homem simples, de um talento, de uma qualidade. E às vezes a gente passa aí nessa correria, nesse corre-corre, e vê tanta coisa desnecessária, perde tempo, esqueça de ver a beleza que tem na nossa cidade, de homens e de mulheres de grande expressão. Então é com muita alegria, mas com alegria mesmo do meu coração, entendeu? É de coração para coração, que vocês vão receber um quadro tão simples, dado de coração, assinado pelo presidente dessa casa, e feito com tanto amor, e cada um tem o seu credo. Eu sou católico, e hoje lá na Santa Missa, eu pedi a Deus por vocês, para que vocês continuassem, esses verdadeiros cristãos, que com a sua inteligência, com sua capacidade, fizesse Ipatinga mais humana, e que as nossas crianças realmente pudesse crescer saudável numa escola, lá na sua casa, no convívio com sua família. Então, desculpa a emoção, a gente fica emocionado mesmo porque a coisa é muito profunda, porque um dia a gente foi criança, hoje nós somos adultos, e tem tanta criança esperando a bênção dos adultos, a bênção do pai e da mãe. E você que é pai e mãe, eu quero deixar esse lembrete. Não deixe o seu filho te chamar de velho ou de velha, não. Você é pai. É pedaço seu, sangue seu. E essa criança merece a sua bênção, merece a sua atenção.
Muito obrigado. Eu declaro aberto essa audiência pública, convidando já o presidente dessa casa. Vem cá, meu amigo. Quebrando o protocolo. Convidamos também para compor mesa a doutora Lívia Ataíde Oliveira, que é delegada da Mulher, da Infância e Juventude. Convidamos os senhores Kleber Oliveira Dias, o tenente Adão dos Anjos, doutora Vera Lúcia Venâncio de Gaspar, doutor José Carlos de Carvalho Galinari e a Donione Tofanelli para receber suas moções de aplauso. Nada não, a ordem... Teve ordem, não? Não, os mais novos na frente? Então, eu... Pode tirando bastante, viu, Adriana? Vamos então convidar a Donione Tofanelli para fazer uma fala em nome dos agraciados, né, Donione? Abusado, me deram essa incumbência agora ali, viu? Mas o que eu tive pensando? Eu acho que foi muito feliz. Primeiro eu vou contar que quando me chamavam e avisavam que eu ia receber cidadania honorária, a medalha que eu recebi na Assembleia, o Notórios, o prêmio Notórios, eu fiquei muito avexada. Você sabe o que é avexado? Sem graça, achando aperreada, pronto, até me ajudaram. Mas hoje eu penso diferente. Sabe por que eu penso diferente? E agora eu falo que foi muito feliz do
nos convidar para ser, eu sinto que eu mereço, porque eu defendo o direito humano. Então, doutor Galinari, o Adão, Vera, o Klebe, cada um no seu lugar está fazendo bonito para a sociedade. Eu pensei assim, nós não estamos recebendo por nós estamos recebendo pela política que a gente defende. É a cultura, é a renovação do homem, que é o Adão, é a educação, é a saúde, né? E a saúde. Eu estou achando que está caçando mais gente, viu? Mas tem muita gente que poderia estar recebendo. O que eu tenho que falar para a Ademir é que eu acho que está na cara de cada um o agradecimento por lembrar de que nós fazemos parte dessa sociedade e queremos que essa sociedade de Ipatinga, pelo menos a de Ipatinga, seja mais humana, mais feliz, e que a Câmara, e vocês que nos aplaudiram, que vocês sejam mensageiros também dessa luta pelo direito humano. Tá? Obrigado. Doutor Adão dos Anjos. Vou ser breve, não é discurso não, viu, gente? Senhores, boa noite. Meu amigo Ademir, meu filho Werley, sua segunda mãe está ali, Lei. Segundo Rubens Alves, a vida não pode ser economizada para amanhã, porque acontece sempre no presente. Também só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje, aqui e agora é o dia que tenho que agradecer do fundo do meu coração, da minha alma, ao vereador e meu amigo Ademir Cláudio, pela coragem, pela amizade de indicar e propor meu nome aos ilustres vereadores dessa Casa Legislativa para receber esta homenagem que deixa a mim e a minha família numa alegria incomensurável, mais uma vez, e com a satisfação do dever cumprido nesta caminhada de nossa vida. Homenagem que nos dá maior responsabilidade na nossa vida pública e particular, reforçando a nossa filosofia de vida, que todo sucesso advém da coragem de perdoar e devolver ao outro o direito e a oportunidade de ser feliz novamente. Que com pequenas atitudes e prevenção, e não com ações espetaculosas, fazemos grandes mudanças. Portanto, o meu muito obrigado a você, Ademir, a você, vereador, e a esta Casa Legislativa, a Casa do Povo de Ipatinga, que admiro, respeito e amo, porque aqui trabalho em prol do resgate da cidadania do cidadão, sem qualquer discriminação. Gostaria de prestar essa homenagem à minha esposa, minhas 5 filhas, meus 3 filhos, meus 12 netos, e em memória ao meu neto Lucas, que partiu recentemente. Peço ao Senhor Deus, o grande arquiteto do universo, que ilumine
e proteja a todos nós. Obrigado. Anunciamos a palavra do presidente dessa instituição, senhor Werler Glicério, lei. Boa noite, né? Vocês me perdoem não ter chegado aqui para dar o início a essa audiência pública, mas muito bem feita, eu tenho certeza que ela foi feita, porque o vereador Ademir, com muito carinho, eu posso falar, é um homem que realmente luta dentro desse tema. Tem trabalhado não só nessa audiência pública que está acontecendo aqui agora, mas tem trabalhado dia e noite em prol das lutas sociais, e tem buscado informação, viajado, dialogado, recebendo pessoas de todos os cantos da nossa cidade e do nosso estado para discutir assuntos referentes a isso. Tem buscado apoio no governo do estado, eu tenho presenciado, e sei que a luta não é fácil, vereador Ademir. De repente, em alguns momentos, dá a impressão que vai desistir, porque a demanda é grande, o apoio é pouco, e até aquelas pessoas que sofrem têm alguma dificuldade de agregar informações por causa da exposição, da superexposição. Mas e aqui eu quero cumprimentar em nome do Ademir, para não delongar, todos da mesa, meu muito obrigado por estar nessa casa. Eu hoje tenho o privilégio de estar participando desse evento. Falei que participaria de toda essa audiência, em respeito aos que vieram, em respeito ao trabalho do vereador, em respeito aos vereadores, como o vereador Helena Teixeira, que também se faz presente. Nosso muito obrigado, vereador Helena Teixeira. As demandas são grandes, sabemos das suas atribuições, do que a senhora está fazendo também na cidade, que a senhora está buscando fazer um trabalho legal e ainda sobra tempo para vir apoiar outros que aqui têm a coragem de se expor, de lutar com uma bandeira tão difícil como essa que falei. Mencionar aqui a presença do meu amigo e ex-vereador, que se encontra presente, César Custódio. Nosso muito obrigado, César. Sempre que precisar, você sabe que essa casa está de portas abertas. Não é fácil o nosso trabalho, o senhor já foi vereador, mas a gente está aqui ainda com aquele mesmo espírito que o senhor conheceu, de receber aqueles que buscam ajuda aqui no parlamento. Mas estava falando antes, não cheguei a tempo, porque também fiz uma homenagem e entreguei aqui, Ademir, na data de hoje, uma moção de aplauso à doutora Lívia Taide, que está sentada, compondo a mesa. O investigador Eloy Carlos, né, que já se ausentou, e a investigadora Andreise, por ter participado no Dia das Mulheres, no evento da mulher que foi feito no Parque Ipanema. Ações que passam despercebidas, muitas das vezes, de profissionais que têm um cumprimento do seu dever, estipulado pela lei, no horário marcado, na hora de começar e de se findar, e que não ganham um centavo a mais para desenvolver ações que possam agregar os nossos valores, os valores da nossa sociedade, como é o caso da Polícia Militar, que também se faz presente hoje, que trabalhou naquele dia, como foi o caso mencionado pelo Tenente Adão, e o senhor sabe a gratidão que eu tenho por fazer parte dessa família do senhor, como o senhor me adotou, já me adotou com 21 anos de idade, quando eu fiquei aqui em Patinga, minha família toda mudou para Rondônia, tive o privilégio de ser adotado para a família do Tenente Adão dos Anjos, e realmente a segunda mãe está ali, né, dona Consola? Meu muito obrigado, e meus irmãos ali de criação, Rosa, Cícero, né, está todo mundo ali. Enfim, falar de um evento como esse, e parabenizar aqui a escolha, vereador Ademir. Sei que foram diversas as ações que você se referendou e se pontuou para homenagear essas pessoas, como o doutor Galinari, foi bem dito, doutora Vera, doutor Kleber, Ione Tofanelli, pessoas que têm um currículo, se não fosse anônimos, se gostassem de ficar o tempo todo, doutor Adão dos Anjos, nas páginas sociais ou nas
colunas sociais, todo dia teria esses rostos aí estampados nos jornais. Mas são pessoas que fazem essa ação, que trabalham em prol da nossa comunidade de forma gratuita e sem querer aparecer. Fazendo, muitas das vezes, sem remuneração nenhuma e tirando do próprio bolso. E esse é o nosso reconhecimento, é isso que nós pensamos de vocês. E é com pessoas como vocês que nos incentivam também, os mais jovens. O Ademir falou aqui da juventude, eu sou um pouquinho mais novo que ele, entendeu? Mas é que incentiva a gente a poder trabalhar e contribuir e fazer o melhor. Porque quando a gente conhece um trabalho que dá certo, a gente quer trabalhar também. O nosso muito obrigado. Tive o privilégio de assinar também essa moção de aplauso, porque hoje sou o presidente. Não tive, talvez, não consegui fazer primeiro, né? A indicação, por isso nós temos que parabenizar o vereador Ademir. Mas dizer, sim, que essa luta ela é contínua. Estive poucos dias atrás em um país, lendo matérias que nesse país a pedofilia não é crime. E se não analisar, se não pensar direito nisso, imagina como as crianças daquele país passam. Quantas são as agressões? E nós somos felizes que hoje aqui é crime. E é um crime que ele é realmente marginalizado por todos, para a grande maioria da nossa sociedade. Somente aqueles doentes mesmo que praticam esse tipo de crime, que ainda querem achar justificativa para tomar tal atitude. Mas o que nós podemos falar é que essa luta contínua de toda a nossa sociedade religiosa, sociedade organizada, civil organizada, empresa, é que vai dar a cada dia maior ou mais combustível para que nós possamos impedir que famílias sejam destruídas com a prática desse crime. Não é fácil, como eu disse antes, mas aqui no parlamento, aqui com as pessoas que aqui militam, e eu falo dos servidores públicos, jornalistas, todo mundo que está aqui está unido numa só força, vereador Ademir. Que dê continuidade a esse trabalho, que dê continuidade nessa bandeira que Vossa Excelência escolheu para trabalhar, que nós possamos, sim, de uma forma ou de outra, poder ajudar. Porque aí nós poderemos, sim, para os nossos filhos, incentivá-los também para que essa bandeira passe de mão para mão e nós podemos banir da nossa sociedade os casos, que ainda são poucos, mas existem. Banir radicalmente e que nenhuma família mais possa sofrer com tal atitude, com tal ação. Meu muito obrigado, tenha uma boa noite. Convidar, então, César Custódio, que é secretária adjunta da Assistência Social, para fazer parte da nossa mesa. Dando continuidade a essa audiência, vamos passar a palavra ao representante do Conselho Tutelar, representante, senhora Marli Augusta. Se desejar falar daí também, os membros da mesa, tranquilo, tá? Façam como se sentirem melhor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou representando os 2 conselhos tutelares, né, de Ipatinga. E, em nome da mesa, eu quero cumprimentar o Ademir pela excelente iniciativa. Meus parabéns. Vendo a fala de todos, eu vejo assim, que a gente está diante de um gigante, porque na nossa experiência de conselho tutelar, as denúncias não param de chegar, né? Chega do Ministério Público, chega do Disque 100, chega da população, e essa iniciativa é muito boa para conscientizar a população de que nós temos a quem buscar solução para esse problema. E nós estávamos na audiência, né, na conferência semana passada, foi muito bom. E na semana seguinte chegou um pai, né, o filho dele tinha sido abusado no domingo, filho de 3 anos, e ele ainda não tinha tomado nenhuma iniciativa, porque não sabia o que fazer, onde buscar. Então,
essas audiências, gente, é muito bom. Eu quero falar sempre. Vamos conscientizar os pais, né, as famílias, que fale com seu filho na eminência, né, de abuso sexual. Que o primeiro a saber seja seu pai, seja sua mãe, para aí a gente vir, né, buscar caminhos para estar tratando desse problema que é tão grande e que a gente acha que a solução ainda está muito distante. Mas nós não devemos desistir diante desse gigante, né? Essa iniciativa é muito boa e o Conselho Tutelar tem buscado junto às famílias, né, para amenizar e ajudar a trilhar esse caminho, a encaminhar os filhos. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento por o Conselho Tutelar estar participando desse momento, tá, Ademir? E também que Deus abençoe você, que esteja sempre empenhado nessa causa, e os demais, e que não desista, e que os problemas são maiores do que a gente imagina, porque todos os dias é uma denúncia que chega para a gente, não param de chegar. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Nós é que agradecemos a senhora Marli. Anunciamos nesse momento a palavra do representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Ismael Calisto. Só abrindo um precedente aqui no cerimonial, se algum dos homenageados, dos agraciados, tiver compromisso, tá, vereador? Para eles se sentirem à vontade. Calisto. Né? Boa noite. Na pessoa da presidente do Conselho da Criança. E em nome do Conselho, nós cumprimentamos a mesa, cumprimentamos cada um das pessoas que estão presentes aqui, da sociedade civil, as autoridades. O que falar desse evento? Sabemos que, assim como já foi trazido, é uma demanda crescente, é uma demanda que, se nós olharmos ela de frente e simplesmente vamos deparar com algo que, às vezes, para nós, é intransponível. Como a Marli trouxe, às vezes vamos ver como um gigante a ser derrubado. E, às vezes, serão poucos, serão a minoria, como também o Ademir trouxe na fala dele, serão pequenos números que farão a diferença. Podemos ver aqui alguns desses exemplos. Dona Ione, para mim, é um exemplo que não tem como eu não citá-la. Se hoje estou na condição de um conselheiro municipal de direito da criança e adolescente, é porque me espelho nela e creio que esse gesto simbólico que foi apresentado aqui hoje a ela, porque é por merecimento, por tratar de algo que é tão delicado em nossa sociedade, algo que nos causa dor, infelizmente, nos causa dor ter que tratar com ele, mas também vem a satisfação de um diferencial futuro. Se pensarmos a criança e os nossos adolescentes como o futuro de uma sociedade sadia, de uma sociedade melhor, de ser humanos melhores, devemos pensar, sim, que somos responsáveis pela segurança, somos responsáveis pelo desenvolvimento dessas crianças e, através desse desenvolvimento, promover para ela um futuro dentro dessa sociedade que nós almejamos, uma sociedade mais digna, uma sociedade que, de fato, venha a ser aquilo que nós sonhamos como uma sociedade de oportunidades. Sabemos que, infelizmente, são números crescentes. Sabemos que, às vezes,
vamos nos deparar com situações que vai mexer com o nosso pessoal, vai tocar no mais íntimo do nosso interior, mas sabemos também que é através de gestos e através de eventos e através de momentos como este e de saber que podemos fazer a diferença, podemos sim ver algo melhor para as nossas crianças, para a nossa sociedade. Então, diante disso, nós nos prontificamos. Sabemos que a pedofilia, infelizmente, ela está em todos os pontos da nossa sociedade, de uma forma geral. Ela não é algo da classe A, da classe B, da classe C, é algo que, de uma forma geral, ela acontece. Às vezes ela fica maquiada, ela fica escondida, nós precisamos romper o silêncio. Eu acho que o que nós propomos aqui é justamente isso, romper com o silêncio, saber que esses pequenos cidadãos, esses pequenos indivíduos são merecedores de todos esses direitos. Então, diante disso, passo da palavra da Marli. As famílias têm que estar mais próximos dos seus filhos, das suas crianças. Os pais, eles têm que se chegar mais aos seus filhos, tem que ser aberto um diálogo entre esses membros. Devemos sim respeitar a individualidade dos nossos filhos, porque acima de tudo eles são cidadãos de direito, eles são sujeitos de direitos, mas também nós devemos promover esses direitos, nós devemos promover esse diálogo com nossos filhos. Então a nossa palavra é essa, que a família esteja mais próximo dos seus filhos. O Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, ele desde de julho do ano passado, nós vemos com a campanha contra toda forma de violência, e talvez a violência contra a criança, de uma forma geral, ela vem nos indignar, ela vem nos causar certo repúdio diante de tal ação, mais do que de um crime. Eu acho que é uma agressão a esse indivíduo, é uma agressão aos direitos humanos, é uma agressão à família. Então, é uma doença social, é uma doença que, como o Erley trouxe, ela deve ser banida de nosso meio. Convidamos todos a se prontificarem, a abraçarem essa causa, porque sabemos que às vezes vão ser pequenos números serão pequenas pessoas, um pequeno número de pessoas que abraçarão, mas são esses que vão fazer a diferença. Nós propomos então com isso fazer a diferença. Devemos romper com esse silêncio, devemos romper com os nossos próprios conceitos morais, às vezes, e nos despir das nossas crenças pessoais e ver que é uma necessidade a proteção integral das nossas crianças, a promoção dessas crianças, a promoção da saúde, a promoção do desenvolvimento contínuo das crianças. Então, deixamos a nossa palavra e parabenizamos o vereador Ademir, parabenizamos a todos que estão presentes, parabenizamos a cada um dos que foram agraciados com a moção de aplauso, e sabemos que a diferença será feita através desses momentos em que nos reunimos, da abertura de diálogo para com a sociedade, da abertura de diálogo para que possamos até nos informar quanto ao que de fato está acontecendo. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do representante do comandante Edivânio, Tenente Coronel Edivânio, senhor Major Fábio Barcelos. Boa noite a todos. Eu cumprimento o presidente da Casa, Lei, cumprimento o vereador Ademir, um amigo e um homem de Deus,
né? Fico muito feliz de estar retornando em Ipatinga, que eu trabalhei aqui, mas eu passei um tempo trabalhando em João Molevade, Nova Era, e retornei esse ano. E eu vejo aqui o Ademir, homem de Deus, aqui trabalhando na Câmara. Fico muito feliz. Cumprimentar a doutora Lívia também, né, delegada, nossa co-irmã, Polícia Militar e Polícia Civil, trabalhando junto para a sociedade. Cumprimento a todos, cumprimento o Tenente Adão, né? Cumprimento a todos aqui, e o que eu venho a dizer aqui é a primeira coisa sobre pedofilia que eu penso, né, como ser humano, né, gente, é que eu tenho 3 filhos, e no meio desses 2 filhos eu tenho uma menina de 3 anos. E quando a gente olha uma criança, né, a criança, aquela confiança que ela tem no pai, tudo, e ficar imaginando que tem pessoas que aproveitam de crianças para poderem estar praticando esses atos tão monstruosos, né, e a gente chega nessa conclusão que definitivamente, né, criança não é feita para esse tipo de coisa. Criança não é feita para sexo, é feita para brincar, né, a idade dela é de brincar, não é para isso. E me coloco nessa luta pessoalmente, de corpo e alma, né, para poder estar também trabalhando junto, né, com essa casa aqui, com todos presentes, né, colocando todos os recursos que a Polícia Militar possa ter para poder combater a pedofilia. É claro que nós precisamos muito do apoio da comunidade, porque a denúncia é muito importante para nós. Às vezes o pedófilo ele pode estar no Parque Ipanema ali, vendo as suas crianças brincar, ele pode estar num clube, ele pode estar numa creche. Quando eu estava em Molevade, conseguimos prender um pedófilo numa creche, né? Ele pode estar dentro da nossa própria casa, né? Então e aí vai algumas dicas, né? Tomar muito cuidado com rede social, criança acessando a rede social, com quem que ela está conversando, né? Adultos que ficam fotografando o seu filho toda hora. Deixa eu tirar uma foto. Criança que deixa eu pegar o seu menino, deixa eu dar uma voltinha com ele, né? Então tomem cuidado, né? Existem muitos métodos, né, de aproximação do pedófilo, que nós temos que estar alerta. Nós estamos num mundo que, assim, né, como o Ademir, que é um homem de Deus, ele sabe, é o mal, a presença do mal mesmo. Uma pessoa pegar uma criança para fazer esse tipo de coisa é o mal. Mas para nós militares, além do mal, é crime. E se a gente tomar conhecimento, nós vamos tomar todas as providências possíveis para que essa pessoa fique presa, que a lei chegue e realmente tire ele de circulação. Então, essa é a palavra da Polícia Militar. Temos mais dicas, né, de pessoas, né, essa aproximação desse perfil desse indivíduo, né, e assim, é importante nós buscarmos, né, a internet tem muito falando sobre esse tipo de conduta, para nós estarmos denunciando, né, nós não nos intimidarmos com esse tipo de pessoa, não, né? Pode ser um neto, um filho nosso, a próxima vítima dessas pessoas. E, no mais, eu quero dizer que a Polícia Militar, ela existe para servir. A nossa função é servir a comunidade, é servir aos senhores, a todos os contribuintes, né? Então, assim, todos cidadãos. Então, a Polícia Militar está aqui justamente para isso, para servir, primeiramente, e depois proteger da ação desses tipos de marginais, e não só esses tipos de marginais, como outros tipos de marginais violentos que existem aí na sociedade. Como falaram aí, meu nome é Major Barcelos, eu trabalho de 8 às 18, né, na parte administrativa lá no quartel, mas eu sou disponível 24 horas para a Polícia Militar, para a comunidade. Não me importo de procurar no meu horário de folga, no final de semana, de ir lá marcar uma reunião. Hoje mesmo esteve lá um grupo de moradores do bairro Betânia, a gente discutindo sobre a criminalidade, como reduzir a criminalidade, eu colocando todos os recursos, todas as estratégias juntos com a própria comunidade para combater o crime. E também, assim, eu falo que eu estou de 8 às 18 para me encontrar lá, mas eu estou à disposição 24 horas. Né? E meu muito obrigado por ter sido convidado e estar aqui presente com os senhores. Boa noite para todos.
Anunciamos a palavra do secretário adjunto de Assistência Social, César Custódio. Lei do Trânsito, presidente dessa casa, vereador Demir, em nome do qual eu cumprimento a mesa. Senhoras e senhores, boa noite. Eu já participei de vários eventos dessa natureza, há quase 40 anos em Ipatinga, e não teve nenhum evento deste relacionado a criança e adolescente que a Dorione não estivesse presente. Então, várias pessoas a citaram aqui, e realmente, alguns aqui também estavam, mas ela em todos que eu estive, ela estava lá. Até no seminário que tivemos semana passada, eu coloquei essa situação. A Dona Ione, aprendi muito com ela, e reconheço que ainda tem muito a aprender. Falando um pouco, né, da questão aqui do Executivo, foi realizado, né, junto com o CMDCA, Conselho Tutelar, com essa casa também, com a Câmara, e com vários setores da comunidade, campanhas ao longo do ano, né, a respeito desse tema. Fizemos passeatas, várias caminhadas, várias campanhas. Mas parabenizar o vereador Ademir pela essa iniciativa, onde estamos discutindo esse tema. Tema esse, gente, que nós não podemos nunca deixar ele afastado do nosso convívio. Ele tem que ser diário, tem que ser constante. Conforme alguém já colocou aqui, a pessoa que comete esse tipo de crime pode estar junto no nosso convívio do dia a dia, e às vezes nós não percebemos. Então, e também às vezes as pessoas, acontecem situações com ele, com a família, ele fica constrangido em denunciar, ou então não sabe como denunciar. Então é um momento muito importante desse para estar divulgando os meios de denúncia, para encorajar as pessoas para tomar essa iniciativa e a denúncia. O grande tchan desse assunto, desse tema, é a denúncia. Então, os telefones do Conselho Tutelar, o Disque 100, pode denunciar. O sigilo é total, né? As pessoas que trabalham com esse tipo de situação, o sigilo é total. Então, e vocês que estão aqui participando dessa audiência hoje, com certeza, se estão aqui, é porque têm vontade de fazer algo, têm vontade de trabalhar no sentido de amenizar essa situação. Também temos que ter consciência que é um problema que nós não vamos resolvê-lo da noite para o dia, não vamos banir da nossa sociedade, mas temos que nos organizar, nos fortalecer e ser mais forte do que alguém colocou, esse gigante. É um gigante, mas nós temos poder para dominá-lo e fazer valer, né, realmente aquilo que o nosso mestre deixou para nós, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Encerrando aqui, deixar uma palavra aqui uma frase do nosso grande mestre, Jesus Cristo, que diz o seguinte: tudo o que fizeres a um desses pequeninos é a mim que está fazendo. Então, que nós possamos ter essa convicção, que ao defender essa causa, ao defender esse grande trunfo da nossa sociedade, que é as nossas crianças, nós estamos construindo um país melhor. Anunciamos a palavra da delegada da Mulher e Infância e Juventude, doutora Lívia Ataíde. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer a presença da minha mãe e da minha madrinha. É a primeira vez que elas vêm a algum evento me homenagear. Vieram, a princípio, pela moção de aplausos que nós recebemos por participar daquele projeto Ipatinga Mulher, um projeto nobre, importante, um projeto da comunidade, de união da Polícia Militar, Polícia Civil, CONCEP, e um evento assim, que foi uma semente plantada e que a gente está querendo sempre, todos os anos, fazer esse projeto crescer, crescer e crescer para trazer alegria para as mulheres no Dia das Mulheres. Queria agradecer aqui a presença do Tenente Adão, porque eu não sei se vocês sabem, eu sou filha de Ipatinga, nasci, cresci, formei em Ipatinga e hoje eu sou delegada de mulheres na cidade que eu cresci. É uma coisa assim,
dentro do concurso público, é muito difícil a pessoa ficar na cidade a vida inteira. Eu sou filha de militar, meu pai foi oficial major da Polícia Militar, estudei no Colégio Tiradentes, o Tenente Adão foi meu diretor da escola, a professora Rosa, que hoje é uma pessoa que eu admiro demais a conta, ela sabe disto, pela coragem, por ser essa grande mulher que está passando por um momento difícil, mas estamos aí, amigo é para isto, e se precisar, estamos juntos. A Dona Ione, não tem nem palavras para falar dessa grande mulher, né? Todos os projetos sociais envolvendo criança e adolescente, ela está lá. E quem já viu a Dona Ione desanimada? Eu nunca vi. Eu queria ter assim a pilha, a força, a garra dessa mulher. E estou aí há 3 anos servindo, né, à frente da Delegacia de Crimes contra as Mulheres. E a minha delegacia é um atendimento muito específico. Primeiro, que é o atendimento de violência doméstica, um assunto muito difícil para ser tratado, porque não é o mesmo atendimento de uma pessoa que chega na polícia e fala: minha casa foi assaltada, eu fui vítima de um golpe. Não, ali a mulher está expondo a sua família, a sua intimidade, mostrando que a base da vida dela está acontecendo um problema. E uma coisa que tem me assustado muito é que o número de violência contra criança e adolescente aqui na cidade de Ipatinga está aumentando assustadoramente. Eu falo com muita propriedade porque a vítima de violência sexual, ela dificilmente procura a polícia militar, porque quando ela é abusada sexualmente, ela tem vergonha, ela tem medo de se expressar. Dificilmente a gente consegue pegar um abusador no flagrante, demanda um trabalho investigativo muito longo, muito difícil, e eu percebo muito sofrimento daquelas crianças que contam como que foram abusadas, os anos de tortura que ela vinha passando nas mãos daquele abusador. E o perfil, dentro da experiência que eu posso passar para vocês, é que o abusador, ele é uma pessoa muito próxima da criança. É um membro da família, é um líder religioso, é um professor, é o dono de uma academia, o dono de uma pessoa assim, que tem um engajamento social e é uma pessoa totalmente sedutora que atrai a confiança da criança e do adolescente. E eu percebo que a criança, quando ela me relata o abuso que ela sofreu, é difícil. Por quê? Porque ali é um momento de muita dor, ela chora muito. E eu percebo que, às vezes, ela se sente culpada pelo que está acontecendo com ela. E é uma coisa assim que tem que ficar bem definida, que cada instituição ela tem o seu papel. Se o fato ele está acontecendo, está em flagrante, a criança está sendo vítima de um abuso sexual, qual que é a primeira providência dela? Liga para o 190, como aí o nosso Major Barcelos, ele falou, a Polícia Militar está 24 horas à disposição para prender esse pedófilo e as providências serem tomadas. Só que isto não é a regra. A regra é, depois de muito tempo de sofrimento, a criança ela resolve romper e procurar a delegacia. O papel da delegacia, gente, é colocar o agressor, o abusador, esse pedófilo, esse criminoso na cadeia. Isso é fato. Só que acaba sendo a porta de entrada. E o que eu faço? Para essa criança ela ter a melhor forma de assistência, eu peço primeiro, né, Marli, para procurar o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar é o órgão do município que vai defender, vai proteger os direitos dessa criança e do adolescente, vai relatar aquilo que está acontecendo, vai fazer um encaminhamento dessa criança ao serviço de assistência social para tentar tirar o trauma
que ela vivenciou, e a investigação vai ficar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente vai estar levantando as provas para colocar esse criminoso na cadeia. É difícil colocar esse criminoso na cadeia? É muito. Por quê? Porque geralmente o abusador, ele é uma pessoa reconhecida na cidade, uma pessoa assim, influente, é uma pessoa de condições financeiras boa, é uma pessoa que às vezes a família está tentando acobertar o crime que ele está cometendo, e a investigação nossa, ela tem que ser invasiva, a gente tem os direitos fundamentais para obedecer, mas se a gente não revirar a vida inteira desse sujeito, a gente não vai conseguir provar um abuso sexual, porque a maior parte das vezes é uma vítima, uma criança, um adolescente relatando aquilo que está acontecendo e o agressor, o abusador negando, falando que é mentira. Então, o que a gente faz? Pede mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, até violação de sigilo bancário, para verificar se esse abusador anda dando presentes para essas crianças, a gente está verificando. Conseguir uma prisão desse abusador é difícil, por quê? Porque ele já não está mais em flagrante, ele vai ser preso preventivamente. E para a pessoa ser presa preventivamente, é o quê? Você tem que provar que ele, reiteradamente, ele pratica esses atos. E talvez o abusador, ele tem várias vítimas. Só que essas várias vítimas, elas ficam no silêncio, elas não têm coragem de revelar a identidade desse abusador. A gente não pode divulgar a identidade desse abusador. É um fato bem atual, né, que eu acho que todos já têm conhecimento, que as informações hoje, elas são muito rápidas. A gente está na época da internet, do WhatsApp. Hoje, o que a gente está conversando, eu consigo mandar para a pessoa no exterior o que está acontecendo agora. E agora imagina, se eu divulgo a foto aqui, ó, do nosso vereador Ademir como um abusador, o que a sociedade está fazendo? O que a sociedade faz? A tolerância é zero, a sociedade está aquela coisa de justiça privada, é olho por olho, é dente por dente. E aconteceu no Brasil isto, confundiram uma mulher inocente, com uma agenciadora, né, de prostituição infantil, como uma pessoa envolvida em cultos satânicos de exploração de criança, e essa mulher simplesmente inocente, indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, ela foi linchada pela sociedade e foi morta. E é isso que a Polícia Civil quer? Não, a gente quer levantar as provas. Se a gente conseguir boas provas, é certeza de boas condenações. Não adianta correr, você tem que encaminhar a vítima para o IML, você tem que revirar a vida desse abusador para tentar achar outras vítimas. A situação está alarmante, inclusive, hoje eu faço questão de propor o que a gente pode fazer aqui na cidade para tentar diminuir o número da pedofilia. Eu não posso passar as informações, mas a gente está no mês de maio. O número de inquéritos policiais, a Marli também deve saber, teve um aumento significativo. Eu acho que talvez assustador. Então, será que estaria na hora da Polícia Militar, Polícia Civil, a gente articular, ir nas escolas, fazer uma palestra? Será que não estaria na hora da gente fazer uma cartilha orientando as famílias no combate à pedofilia? Será que esse Disque 100, o Disque 100, ele é uma ferramenta importante, mas será que a população ela tem conhecimento dessas ferramentas? Então, eu acho o seguinte, a gente está aqui para somar, nós somos servidores públicos, eu estou aqui para fazer o meu papel, a minha função enquanto delegada de mulher. Na delegacia, todos os crimes sexuais têm atendimento pela delegada. Se eu não estiver presente na delegacia, eu agendo uma outra data, mas eu quero estar presente, porque é no primeiro atendimento que a gente consegue as provas
mais importantes, as pessoas que já tiveram oportunidade de estar junto comigo, a família das vítimas, sabe como que é feito o nosso trabalho, e eu estou aqui o quê? Para despertar aí no nosso vereador Ademir, o que a gente pode fazer para tentar abaixar esse número. Qual o trabalho que a assistência social de Ipatinga a gente pode fazer para abaixar, porque o índice está muito alto, está alarmante, está assustador, e o mais importante que a gente tem é o quê? É as nossas crianças. E criança vítima de abuso sexual, hoje ela é a vítima. Amanhã ela pode ser o possível abusador, e a gente quer o quê? Uma sociedade importante aqui em Ipatinga, uma sociedade de paz, uma sociedade onde os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes são respeitados. Precisando de alguma coisa, de algum dos nossos trabalhos, de esclarecimento, pode procurar a Delegacia de Mulheres. O nosso endereço é Rua Pedras Preciosas, número 755, bairro Iguaçu. Eu estou com muitas demandas de vítima que foi abusada sexualmente há 15 anos atrás, e só agora ela resolveu romper o silêncio. Então, são várias investigações preliminares que, se for apurado alguma coisa, eu vou falar, peixe grande aqui na cidade, vai cair. Vai cair gente importante e vai ter alguma surpresa aí para vocês. Então, ajuda a delegacia. Vereador, fica o convite para o senhor ir lá, conhecer o nosso trabalho. A Dona Ione também, a Dona Ione está muito engajada na assistência social, mas nunca foi lá na nossa Delegacia de Mulheres, né, Dona Ione? Isto, fica o convite para conhecer o nosso trabalho, para ver como que está a nova estrutura da Polícia Civil, da Delegacia de Mulheres. A nossa cidade está avançando, a gente tem uma delegacia agora que é só especializada em atendimento às mulheres e às crianças, não é mais aquela bagunça de menor infrator, de crimes de menor potencial ofensivo. Então, o recado que eu tinha que passar é este. Tudo bem? Boa noite. Agradeço. Um recado preocupante, né? Anunciamos, então, a palavra da senhora Mari Sueli. Se quiser falar daqui, pode falar. Quer usar o microfone daí? Se quiser, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Ademir. Eu queria agradecer, porque mais uma vez você abriu as portas dessa casa aí para eu poder estar contando um pouquinho da minha história. E eu gostaria de agradecer, né, imensamente a você e dizer a você que eu já disse, né, e torno a repetir que no que depender de mim, eu estou à disposição, não só sua, mas como de qualquer outra pessoa que esteja envolvido nesta luta, para podermos combater, né, esse crime contra as nossas crianças. Eu sou casada há 31 anos, meu esposo se encontra aqui na plateia, eu queria agradecê-lo também por estar me acompanhando. E nós temos 3 filhas, e exatamente em março de 2011, nós passamos por uma experiência muito difícil. E essa experiência não é fácil para eu poder estar aqui falando, mas é uma experiência que serve de alerta para os pais, para a sociedade, porque a minha filha foi vítima de um pedófilo aos 11 anos de idade. E nós só viemos a saber disso quando ela tinha 18 anos já completos. E como a doutora Lívia falou aqui, muitas vezes a vítima, ela não tem coragem para se abrir quando o fato está acontecendo. E foi o que aconteceu com a nossa filha. Ela foi abusada sexualmente dos 11 aos 13 anos de idade. E também, como a doutora Lívia falou aqui, foi por uma pessoa muito próxima à nossa família. Essa pessoa era uma pessoa respeitada aqui, um médico conhecido, e pai de família exemplar,
frequentava uma determinada denominação religiosa, era líder nessa denominação de algumas áreas, e era nosso amigo íntimo, ele, a sua esposa e seus filhos. E a nossa amizade era muito grande, nós viajávamos juntos, nós fazíamos muitas coisas em comum no nosso dia a dia. E os filhos deles cresceram junto com as nossas filhas, especialmente a nossa filha mais nova, que foi a vítima. E em 2011, em março de 2011, nós fomos à casa deles, desse casal, para assistirmos um jogo do Cruzeiro. Nós torcíamos para o mesmo time, e sempre que a gente podia, a gente estava junto para poder assistir os jogos, fazer churrasco. Estávamos sempre juntos. E nós fomos à casa dele, e nesta oportunidade, a minha filha já estava com 18 anos, já estava estudando fora. Então, eram poucas as chances que ele tinha de estar próximo a ela, pelo fato dela estar morando fora. E nesse dia, nós fomos assistir esse jogo. E, num curto período de tempo que eu a deixei sozinha, ela ficou sozinha na sala com ele, porque estavam em casa a minha outra filha, a do meio, os 2 filhos dele e ele. E eu fui até a portaria da Usiminas buscar meu esposo, e eles ficaram ali, e a esposa dele estava por chegar. E nesse curto período, do Embaúbas até o Bom Retiro, para eu ir e voltar, foi o curto espaço de tempo que ela ficou sozinha com ele na sala, porque as outras pessoas estavam na casa, e ele a tentou tocar nas partes íntimas. Só que aí, ela já estava com 18 anos. Ela já não era uma criança mais. E a partir daquele momento, foi uma coisa muito rápida, então, quando nós chegamos, nós não percebemos nada. Ele disfarçou tranquilamente, ela não permitiu, se afastou, e assistimos o jogo, mas ela tinha em mente que, a partir daquele momento, ela não mais iria ficar em silêncio. E ela foi para casa, e alguns dias depois, nós já estávamos combinando um outro encontro para assistir um próximo jogo, e ela se sentiu pressionada, e aí foi quando ela resolveu nos contar. E ela não teve coragem de se expressar verbalmente. Ela nos escreveu uma carta contando em detalhes o que ele fazia com ela. E o início da carta, eu me recordo até hoje, fazem 3 anos isso já, mas o início da carta dizia: há muito tempo atrás, quando eu tinha 11 anos, o pai dos meus amigos, aquele monstro fulano de tal, ele fazia assim e assim comigo, quando eu ia à casa dele. E isso para nós, quando nós recebemos essa informação, tivemos essa notícia, parecia que o chão tinha se aberto. E a primeira vontade nossa é de ir e fazer justiça com as próprias mãos. Eu liguei para o meu esposo dentro da Usiminas, falei com ele, ele veio para casa, e a vontade que ele tinha era de ir lá e simplesmente acertar um tiro na cabeça do indivíduo. Mas, graças a Deus, a gente tem um Deus que cuida de nós e que não nos deixou fazer semelhantes à pessoa que fez o que fez com a nossa filha. Porque crime é crime. E se nós fizéssemos isso, nós estaríamos igualando a ele também. Então, nós sentamos, conversamos com a nossa filha, foi um momento de muito choro, um momento de muita tristeza, onde ela nos contou o que havia acontecido. E o fato de ele ser muito próximo nos deixou assim, meio que inertes, sem muita condição de saber o que fazer, sem muita ideia do que fazer. E nós procuramos
o pastor da igreja que nós frequentávamos, porque essa pessoa frequentava a mesma igreja que nós. Nós procuramos o pastor da igreja para nos aconselhar. E naquele momento eu apresentei a carta para ele leu, e ele marcou um encontro, a pedido nosso, um encontro nosso com o Mauro. E esse encontro aconteceu, me parece que 2 dias depois do dia que nós conversamos com o pastor. E nós fomos chamados ao gabinete pastoral e pedimos ao pastor que ficasse conosco para que fosse evitada uma situação pior. E nós queríamos ouvir dele a confissão de que aquilo era verdade. E naquele momento, junto com o pastor, meu esposo e eu, ele chegou e foi apresentado a ele aquela carta que ele começou a ler, e quando ele leu o início, que a minha filha falava, aquele monstro, o pai do Lucas, ele jogou o papel em cima da mesa e virou e falou assim: é verdade, isso aconteceu sim, mas foi há muito tempo. Só que naquele dia, desde o dia do jogo, do primeiro jogo que fomos assistir na casa dele, até aquele dia, ele não dava sossego a ela, ele ligava no celular dela. E aquele dia, exatamente aquele dia, nós tínhamos até aquele momento, que era 5 e pouca da tarde, nós tínhamos até aquele momento 3 chamadas dele no celular dela, que eu levei, 3 chamadas tentando falar com ela. E isso não acontecia só naquele momento. Ela morava em Belo Horizonte, ela nos contou depois, posteriormente, que muitas vezes ele ligava para ela querendo encontrar com ela, porque eles tinham parentes em Belo Horizonte. E só que como ela, a primeira vez que aconteceu, que ele ligou, o que ela fez? Ela colocou o nome dele no número do telefone, e toda vez que ele ligava, ela não atendia. Então, aquele dia, tinha 3 chamadas no telefone até aquele momento, e eu apresentei o celular dela e falei: olha, aconteceu há muito tempo, não, está acontecendo, porque olha aqui as suas chamadas hoje, fora as ligações que você fez para a nossa casa. E aí, meu esposo falou com ele e pediu para que ele se mantivesse afastado de nós, afastado das nossas filhas, e que nós estaríamos no encalço dele, porque nós iríamos descobrir se isso tinha acontecido só com a nossa filha. E a partir daquele momento, nós pedimos licença ao pastor e saímos dali, eu e ele, e o pastor ficou conversando com ele ali por mais tempo, e nós não sabemos o que foi conversado. Então, a partir desse momento, depois nós tivemos outras conversas com o pastor, e como a gente não conhecia as leis, a gente nunca tinha passado por uma situação dessa anteriormente, nós não conhecíamos ninguém, nem amigo, nem familiar, a gente não conhecia história alguma de uma situação assim. E pelo fato de não conhecer as leis como a gente deve procurar conhecer, nós não sabíamos que a nossa filha tinha o direito de poder entrar com um processo, né, de fazer uma denúncia. E, como todo mundo sabe, esse tipo de crime, as pessoas, às vezes, falam da exposição, que a gente deve evitar expor a vítima, que se a gente denunciar, se a gente falar, nós vamos estar expondo os nossos filhos. E nós, infelizmente, aceitamos isso como uma realidade na nossa vida. Por instrução de algumas pessoas, nós resolvemos ficar calados. Resolvemos simplesmente colocar as coisas embaixo do pano. E ficamos durante um tempo, só que ele era um amigo da família em geral. E eu tinha uma sobrinha que, na época, 3 anos atrás, tinha 12 anos, e essa menina frequentava a casa dele, porque a faixa de idade dela era da menina dele.
E aquilo me incomodou, e eu falava, como eu vou fazer para que a minha sobrinha, né, seja livre dessa situação? E eu chamei a minha irmã. No primeiro momento, eu não falei com ela o que tinha acontecido com a minha filha, como se fosse a minha filha. Contei uma história que tinha sido com uma amiga da minha filha em Belo Horizonte, que tinha sido o melhor amigo dos pais da menina. Falei com a minha irmã, e no primeiro momento, creiam, ela riu. Ela falou, você está ficando louca. Isso não acontece assim. A gente conhece as pessoas com quem a gente convive. E aquilo me incomodou muito. E 8 meses depois, foi que eu tive coragem de chamá-la e falar com ela que aquela menina que eu contei a história era minha filha, era a sobrinha dela. E aí, quando ela me contou, quando eu falei isso para ela, ela falou assim, quem foi? Eu falei, olha, foi o Mauro. Foi o Mauro. E tudo que eu te pedi, tudo que eu te falei, foi para que você tirasse a sua filha do convívio dessa pessoa. E ela saiu dali, atordoada, e a filha estava com o pai, porque o pai mora fora, estava em outra cidade, passando o feriado com o pai. E quando a menina chegou no domingo à noite, nós estávamos na igreja, eu e meu esposo, voltando do culto, e a minha irmã me liga, em prantos, e me pede, pelo amor de Deus, que eu fosse à casa dela, porque havia acontecido com a filha dela a mesma coisa que havia acontecido com a minha filha. Ela tinha sido abusada também pela mesma pessoa. E quando eu cheguei lá, aquela criança de 12 anos, ela estava chorando, o pai estava lá, a mãe chorando, e ela não sabia da existência da carta que a minha filha tinha escrito, porque nem a minha irmã sabia dessa carta, sabia simplesmente dos fatos, né, do acontecido. E ela sentou-se com a gente, chorando, e ela falou coisas que a minha filha havia dito na carta também, e que ela não tinha nenhum conhecimento. E a minha irmã me contou que quando ela foi falar com a minha sobrinha naquele dia, que aquela criança que eu tinha contado para ela tinha sido a minha filha, a menina entrou em desespero, a menina puxava os cabelos e chorava e gritava e falava, descobriram o que ele fez comigo, descobriram o que ele fez comigo. Não é fácil. A partir desse momento, como a minha sobrinha era menor de idade, a minha irmã decidiu que ia procurar as autoridades. E ela foi à delegacia de mulheres, fez a denúncia, colocou a mim, a meu esposo, a minha filha, como testemunhas. E a investigação começou. Durante esse tempo de investigação, nós passamos por 3 delegadas, até que caiu nas mãos da doutora Lívia. E a doutora Lívia pegou o inquérito e eu não sei como que é o termo que se usa, não, doutora Lívia, mas ela passou o inquérito para o fórum, né, como processo. E durante esse tempo, nós tivemos, nesse processo, nesse caminhar do inquérito, nós descobrimos que havia uma vítima na mesma igreja desse médico, que ela contou para os pais o que havia acontecido. Os pais eram amigos íntimos deles também, e tiveram frente a frente com ele, mas a esposa e um casal de amigos que intermediou essa conversa. E a adolescente, ela
foi considerada como se ela estivesse tendo fantasias sexuais com ele. Coisa de criança, de adolescente que está entrando na puberdade, e ela ficou como sendo a mentirosa. E essa adolescente veio a se tornar jovem, hoje ela tem 3 filhos, porém ela já tentou o suicídio 5 vezes. E a última vez que ela tentou o suicídio foi exatamente em março, no mesmo ano que a minha filha nos confidenciou o que havia acontecido. E depois desse momento, quando ela soube que nós estávamos com esse processo contra esse médico, ela foi à nossa casa, nos procurou, a mim e a meu marido, e nos agradeceu por estarmos fazendo pela nossa filha o que os pais dela não fizeram por ela. E no desenrolar do inquérito também houve uma situação muito interessante, porque quando a minha filha nos contou, ela já nos pediu o seguinte: eu preciso de ajuda psicológica, porque eu venho lutando com isso esse tempo todo sozinha. E muitas coisas na minha vida não estão bem resolvidas por essa situação. E nós procuramos, como ela mora em Belo Horizonte, nós procuramos ajuda para ela lá em Belo Horizonte. Não conhecíamos ninguém e procurei me informar a respeito, e foi nos indicado uma psicóloga. E essa psicóloga, na primeira consulta que foi feita, na primeira entrevista que foi feita com ela sentou, conversou, a minha filha contou que era daqui, que a pessoa era um médico oftalmologista, que a pessoa era líder na igreja e que tinha familiares que moravam, que eram familiares de famílias tradicionais aqui na cidade, em Coronel Fabriciano. E a psicóloga, ela ouviu tudo e reteve aquilo que ela precisava, e no final ela falou assim com a minha filha: você pode me dizer o nome dessa pessoa? Não é normal que eu pergunte isso para as minhas pacientes, clientes, mas eu gostaria muito que você me dissesse. E ela disse. E a psicóloga saiu dali já com uma interrogação muito grande, porque era uma coincidência muito grande o que estava acontecendo. Aquela psicóloga, ela foi ex-cunhada da esposa do Mauro. E a gente nunca tinha visto, nós não sabíamos nem da existência dessa pessoa. Foi quando ela saiu dali, marcou a próxima sessão e falou com a minha filha que na próxima sessão ela queria que nós estivéssemos presentes para poder conversar conosco também. E essa sessão seria 15 dias depois. E ela saiu dali, ela foi ao Rio de Janeiro, onde parte da família da esposa dele mora, e ela foi se inteirar da situação. E ela confirmou com uma ex-cunhada dela, irmã da mulher dele, que realmente ele estava sendo processado por um casal de melhores amigos dele, por esta situação. Então, essa psicóloga saiu dali e ela nos procurou, ligou para nós e falou: olha, eu preciso muito falar com a Marina e depois eu quero falar com vocês. E era uma quarta-feira, nós tínhamos nossa primeira audiência na Delegacia de Mulheres e estava marcado para as 10 horas da manhã do dia seguinte, e ela me ligou às 6 horas da tarde do dia anterior. E eu passei o telefone da minha filha para ela, porque ela achava que o meu telefone fosse o da Marina. E aí ela ligou para minha filha e conversou com ela, explicou toda a situação e falou com ela: eu gostaria muito de ter a sua autorização para compartilhar tudo que você me contou com a minha filha. E a minha filha perguntou para ela: mas o porquê disto? Ela falou: a minha filha, que hoje, na época, 3 anos atrás, tinha 28 anos, a minha filha foi vítima dessa pessoa
dos 9 aos 14 anos de idade. Isso para nós foi um choque, porque nós nunca tínhamos visto essa mulher, nós não sabíamos nem da existência dela, porque ela já era separada do pai da moça, que era irmão da esposa do Mauro. Então, isso para a gente foi assim, uma surpresa muito grande. E nós não temos dúvidas de que foi também um mover de Deus, porque a partir daquele momento, aquela moça entrou em contato conosco e ela se dispôs a entrar no processo como testemunha vítima. Ela foi ouvida em Belo Horizonte, ela e a mãe, e contou a história dela, foi anexada aos autos o depoimento dela durante o inquérito lá. E foi então que o inquérito, a partir daí, tomou novos rumos. E nós fomos ao consultório dele, eu e a minha irmã, marcamos uma consulta com outros nomes, fomos ao consultório dele, e quando ele nos viu, ele já ficou desconcertado. Nós entramos para dentro do consultório e nós levamos um gravador na bolsa. E tudo o que ele nos falou, tudo, os momentos que ele nos pedia perdão, o momento que ele disse para nós, quando a minha irmã falou com ele assim, eu quero saber até onde você foi com a minha filha, porque a minha irmã já sabe, eu não tive coragem de perguntar para minha filha, mas eu quero saber de você, eu quero ouvir da sua boca. Ele virou para ela, a resposta que ele teve coragem de dar foi assim: eu não fui até o final com nenhuma das duas, eu não concluí o ato, eu fui covarde. A palavra que ele usou foi essa, eu fui covarde. Por essa razão, ele não concluiu o ato. E nós falamos com ele, então, que a gente estava ali só para comunicar a ele que o inquérito já estava sendo encaminhado e que nós faríamos tudo para que ele fosse condenado pelo que ele fez. E nós seguimos com o inquérito, o processo. Durante o processo, nós também passamos por 3 juízes. E em 20 de setembro do ano passado, saiu a sentença. E falar com vocês que nós estamos felizes, nós não estamos. Porque, apesar de a nossa justiça ter dado a ele uma sentença de 23 anos e 4 meses, a nossa justiça também deu direito a ele de recorrer em liberdade. E o processo hoje está em Belo Horizonte, na 2ª instância. Se vamos ter a condenação dele, nós não sabemos. Não temos a certeza. Mas o que eu queria deixar com vocês aqui hoje, realmente, é que, na realidade, independente do que a justiça fará, nós temos a nossa consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. Nós temos a nossa consciência tranquila de que, por nós, outras crianças não vão ser molestadas por ele. E durante esse tempo, quando o resultado do processo saiu, que nós vimos essa sentença, a sensação nossa foi de um alívio, porque é muito constrangedor para a família, para a vítima, ter que reviver tudo o que aconteceu todas as vezes que ia diante do juiz. É doloroso demais. A minha filha, numa das últimas audiências aqui no fórum, ela esteve dentro da sala e com ela o juiz, Dr. Samuel, que nós temos que agradecer muito, que foi o promotor do Ministério Público, e o advogado dele. E o advogado dele constrangeu demais a nossa filha. Em todos os momentos, ele queria levar
a nossa filha a se achar culpada, porque ela, até então, naquele momento, ela já era uma jovem. Há um ano atrás, ela já estava com 20 anos. Então, aquilo para ela foi muito doloroso, muito. E quando nós tivemos o resultado, que saiu a sentença, a nossa sensação era de gratidão a Deus também. E nesse momento me veio à mente um versículo da palavra de Deus que diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. E nós cremos nisto. Nós cremos que em algum momento a justiça vai ser feita, ainda que a justiça do homem seja falha, ainda que a justiça do homem não o leve a pagar pelo que ele fez. Mas da justiça de Deus, com certeza, ele não vai escapar. E, como eu já disse, nós temos a nossa consciência tranquila, porque é muito difícil. Não pensem vocês que é fácil eu estar aqui falando de tudo que aconteceu com a minha filha. Não é. Não é fácil. Não pensem vocês que a minha filha leva uma vida normal. Ela não leva. Nós temos muitos problemas com ela, não no sentido de problemas de relacionamento entre a gente, que graças a Deus nunca foi problema. Mas problemas pessoais, problemas que ela não consegue resolver no coração dela, situações que ficaram difíceis de serem resolvidas no coração dela, no coração e na mente. E o fato de eu estar aqui falando hoje é para alertar cada um de vocês aqui que tenham filhos, que mesmo que não tenham, que tem sobrinhos, netos, ou mesmo a comunidade, a responsabilidade é nossa. Eu poderia ter percebido alguma coisa na minha filha quando ela estava lá com 11 anos, quando a coisa começou a acontecer. Mas pela confiança que eu tinha, eu, meu marido, na confiança que nós tínhamos, nós não tivemos maldade. Hoje, nós temos uma netinha que vai fazer 3 anos. Hoje, a nossa consciência é diferente. Hoje, o que a gente pensa, o que a gente faz, é proteger ao máximo a nossa netinha. Não é proteger com fanatismo, com, sei lá, não. É proteger com consciência do que pode acontecer. É mostrar para ela, desde agora, a tenra idade, de que isso pode acontecer, de que isso não é normal. E deixá-la sentir em nós segurança de poder falar, de se abrir. Porque o que acontece é exatamente isso. A criança tem medo, medo dos pais não acreditar, medo, como a nossa própria filha nos diz, medo de que a família dele fosse destruída e ela fosse a culpada, medo de que ele pudesse fazer alguma coisa conosco. Então, ele ameaçava, não no sentido de falar. Ele não falava com ela, se você contar para alguém, eu vou fazer isso. Mas isso foi uma declaração dela conosco também, que a partir do momento que ele chegava ao ponto que ele queria chegar, no momento que ele estava abusando da nossa filha, ele via, com certeza, o olhar assustado, porque ela falava que ela não tinha condição de mexer um dedo. Ela se sentia inerte mesmo, não tinha condição, possibilidade de mexer um dedo. Ela só ficava pedindo a Deus para que aquele momento passasse. E diz ela que quando ele fazia, que entendia que estava satisfeito, ele passava a mão no rosto dela, dava um beijo e falava assim: o tio te ama muito. Então, isso, com certeza, marcou muito a vida da nossa filha. Muito. Porque era uma pessoa que a gente confiava, que a gente amava. Era uma pessoa que a gente tinha um apreço muito grande. E hoje, a nossa vida não é fácil. Conviver com isto não é fácil.
conviver todos os dias com esse fantasma, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar neurótico realmente, porque a gente teme qualquer situação, mas a gente busca em Deus a orientação para que a gente possa conseguir ajudar a educar a nossa neta de uma forma consciente realmente, mostrando para ela o que deve ou não acontecer entre um adulto e uma criança, dando a ela a liberdade de falar, de não temer, ainda que seja com os pais, conosco, de não temer. Nós temos que ser os melhores amigos dos nossos filhos, nós temos que passar para eles a confiança de que eles podem se abrir conosco, seja qual for a situação. Mesmo assim, acontece como aconteceu conosco. Nós sempre tivemos uma tranquilidade muito grande na educação das nossas filhas. Uma hoje é enfermeira, outra nutricionista. Esta minha filha está se formando agora o ano que vem também, lá na UFMG, em fisioterapia. São pessoas que temem a Deus, são pessoas que são dedicadas à família, mas que, infelizmente, de uma forma tão inesperada, foi vítima de uma situação tão terrível quanto essa. E eu gostaria, para encerrar, de deixar, né, alguns conselhos, né, se é que assim eu posso dizer, né, para os pais, para as pessoas que estão aqui presentes, em relação ao que se pode fazer. Converse abertamente com seu filho. Abra o jogo. Não tenha vergonha de falar sobre sexo com seu filho. Não tenha vergonha de falar do que pode e o que não pode. Tente incutir nele um temor a Deus, porque Deus é o que tem nos dado força para conseguirmos caminhar. Ele é que tem nos dado forças. Nós nos sentimos apoiados pelas leis, nós nos sentimos acolhidos, né, pelo Ademir, nós nos sentimos acolhidos pelo restante da nossa família, por amigos, mas a força maior, quem tem nos dado realmente é Deus. E se nós não estivermos ligados realmente nessa força que vem de Deus, às vezes a gente sucumbe. Porque ainda hoje, 3 anos, né, já se passaram, e ainda hoje eu me pego, às vezes, de madrugada, sem conseguir dormir, e choro muito, muito. E eu fico me perguntando, por que eu não vi? Por que eu não percebi? Onde foi que eu errei? Mas, com certeza, eu sei, no fundo do meu coração, eu sei que não foi erro meu. Não foi erro meu, não foi erro do meu esposo. Simplesmente nós somos vítimas da nossa inocência, da nossa confiança também. E não deixe de falar, né, com as suas crianças. E o abusador, como já foi dito aqui, ele não tem cara, não está escrito na cara dele que ele é um abusador de crianças. Ele, às vezes, é uma pessoa da família, uma pessoa do convívio, e nós podemos falar isso de experiência, e ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina, muito mais. Quando que nós poderíamos pensar que aquele amigo nosso, tão chegado, era a pessoa que estava matando uma fase da vida da nossa filha, tão pequenininha. E ele pode estar na nossa própria casa, ele pode estar na igreja, na escola, né? A gente não sabe. Então, vamos falar, né? Vamos conversar com as nossas crianças. Outra coisa que a gente precisa ficar atento, né, no que diz respeito aos nossos filhos. Ao menor sinal de mudança de comportamento, de atitude, às vezes negativas em relação a determinada pessoa ou situação, trate com cuidado, com carinho, comece a observar, porque muitas vezes a criança, ela nos fala, não com palavras,
mas ela nos fala com atitudes. Hoje eu posso me recordar de situações que a minha filha, quando a esposa dele convidava para ir à casa dela, passar o final de semana, várias vezes ela falava comigo assim: mãe, eu não quero ir. Só que, como os filhos eram muito amigos, e eles gostavam demais da nossa filha, eu falava: ô filha, a tia gosta tanto de você, os meninos, a mamãe te busca. Então, quantas vezes eu não permiti que a minha filha fosse violentada por ele sem saber? Isso dói muito, dói muito. Mas eu sei que essa culpa não é minha, sim. Ao mesmo tempo, eu consigo entender que essa culpa não sobrecai sobre as minhas costas, porque eu não sabia. Então, o menor sinal do seu filho, fique atento, comece a olhar mesmo com mais carinho, a investigar de uma forma mais branda, mas procure saber. Se algum dia o seu filho ou a sua filha te contar o que aconteceu com ele, abrace o seu filho, apoie o seu filho. Porque eu ouvi da boca da minha filha, 8 meses depois, quando a minha irmã entrou com um inquérito policial, porque a minha sobrinha era menor de idade, eu ouvi a minha filha falar exatamente assim: era isso que eu esperava de vocês há 8 meses atrás, quando eu contei para vocês o que aconteceu comigo. Então isso dói, machuca. Mas graças a Deus que nós, em momento nenhum, nós deixamos de apoiar a nossa filha, não. A partir do momento que, por ignorância nossa de não saber que ela não podia, que ela tinha o direito de entrar também com essa ação contra ele, esse processo, nós não fizemos nada por não saber. Mas ouvir da boca dela isso doeu muito e ainda dói. E a partir desse momento, a gente entrou de cabeça realmente. Nós ouvimos muito de muitas pessoas amigas que nós estávamos expondo a nossa filha, que nós estávamos expondo a nossa família, que isso era um absurdo. Mas nós seguimos em frente e fizemos tudo aquilo que fizemos com a autorização dela. Tudo o que fizemos foi porque ela nos pediu para fazer. E o dia que saiu a sentença, que ela soube lá em Belo Horizonte que tinha saído, ela me ligou e falou: mãe, agora eu quero que todos saibam quem ele é. Eu quero que todos saibam. Foi quando nós, então, tomamos a decisão de irmos para o jornal, para a televisão, e de nos colocarmos à disposição do vereador Ademir, para podermos estar de frente, realmente, falando sobre isso. Outra coisa que a gente precisa ver muito é a ajuda profissional para os nossos filhos quando isso acontece. É muito importante, porque nós não sabemos como lidar com a situação. Somente um profissional para poder nos ajudar, e não é só a pessoa não, ajudar a gente também, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer. Tem momentos que fica difícil, inclusive, de se conversar, porque a gente não tem palavras para falar. E o mais importante, se você vive uma situação dessa dentro de casa, se o seu filho te contar, ou se já te contou, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, não. Porque a vergonha só vai fazer com que os nossos filhos sejam violentados cada dia mais. A vergonha vai fazer com que eles sofram cada dia mais a dor do abuso. E o fato de falarmos, o fato de estarmos buscando que a sociedade veja, que a nossa justiça veja o que está acontecendo embaixo dos nossos olhos, nos faz sentir também um pouco de tranquilidade, um pouco de alívio, em saber que nós podemos contribuir para que outras crianças não passem pelo que nós tivemos a nossa filha passando, e nem para que os pais não passem o que temos passado. E desde pequenininho, a gente já tem literaturas para a idade pequenininha. Minha netinha, eu já me informando, depois que a gente
passou a trabalhar nessa causa. Eu já busquei informações, eu já consegui livros a respeito. A minha netinha vai fazer 3 aninhos e ela já está sabendo sobre essa situação, a forma dela, na linguagem dela. Inclusive, o Léo me mostrou aqui em cima da mesa, tem um livro que chama Segredo Segredíssimo, que é para crianças bem pequenininhas. E esse livro, eu creio que seria de muita importância se pais, professores, alunos, todo mundo tivesse condição de estar passando esse livro para a idade bem pequenininha mesmo, idade de maternalzinho, de pré, porque ele fala na linguagem da criança. A autora foi abusada quando ela era criança e se casou, teve problemas, né, pelo fato que aconteceu com ela, e